Bom dia! Vamos começar a nossa live de sábado. Vamos compartilhando essa live com o maior número de pessoas. Hoje a gente vai falar de um assunto cabuloso na vida de muita gente, né? Nunca mais eu tinha falado o nome cabuloso em minha terra. A gente vive buscando entender por que a gente age como a gente age, por que a gente não produz como a gente produz. E hoje a live vai ser assim, num detalhinho, pontual, mão na massa, como eu gosto, né? Preto no branco, pra gente deixar claro quais são os principais vilões, nós que somos empreendedores, empresários, e vira e mexe a gente termina o dia com aquela sensação de que, poxa, eu fiz, não parei um segundo, mas eu não consegui concluir as minhas atividades, né? Eu não parei um segundo, mas eu não tive aquele resultado. E por que será? Estou fazendo tudo direitinho, eu tenho agenda, eu faço checklist, mas eu nunca consigo concluir. A gente não tem esse... Obrigado, Fernanda. Essa ideia fica aqui, hein? Quer parar de procrastinar, então fica aqui. Então a gente fica nessa coisa, a gente faz lá o nosso checklist, a gente se preocupa com uma série de coisas, e aí chega no final do dia, a gente não sabe por que a gente não conseguiu fazer aquilo que a gente tinha para fazer. Então hoje eu vou te mostrar... Nath, tem mais do que 4 vilões? Tem, gente. Tem mais do que 4 vilões. Mas hoje eu vou mostrar a vocês aqueles vilões... Primeiro, com estudo e base científica, porque eu não gosto de caminhar com vozes da minha cabeça. E segundo, aqueles comuns, aqueles que eu vi estudos, aqueles que de fato se mostram dessa forma, aqueles que é o mais escondido, que a gente mais faz sem nem perceber. Então eles serão os nossos 4 maiores vilões de produtividade, tá? Então já vai compartilhando essa live com o maior número de pessoas para que a gente consiga impactar o maior número de pessoas, para a gente consiga auxiliar o maior número de pessoas, né? Eu sempre digo que deixar um conteúdo que de fato vai impactar, ajudar você a produzir mais, você a ser mais relevante, sem o compartilhamento, no mínimo você ser egoísta. Porque no meio de tanta gente que abre uma live, um conteúdo superficial, que entrega de qualquer jeito, e ao meio de uma pessoa que de fato se importa com o que vocês estão aprendendo, que traz um conteúdo mais aprofundado, gratuitamente, então que vocês consigam promover isso para o maior número de pessoas, e com isso a gente impactar o maior número de pessoas. Hoje eu escuto muito essa questão da produtividade, principalmente nós que somos gestores, nós que somos líderes, principalmente também eu tenho muito cliente que é empresa, né? Ou seja, ele é o faz tudo da empresa, principalmente a turma de meio de pagamento, né? Os nossos representantes, amigos, parceiros. Então, muitos dele é eu presa, né? É ele que vende, é ele que cadastra, é ele que prospecta, é ele que faz o pós-venda, é ele que emite a nota de comissão, é ele que faz a conciliação bancária, enfim.
Então, principalmente nós, que ou que estamos na frente de batalha, gerindo pessoas, equipes, ou aquela pessoa que de fato é o eu presa, tem muito aquela sensação no final do dia de que, poxa, eu até me organizei, eu até fiz o meu checklist, eu até fiz a minha lista de atividades. Só que eu chego no final do dia e eu tô sempre com aquela sensação de que eu não produzi o suficiente, ou eu tô sempre com aquela sensação de que, além de eu não produzir o suficiente, eu não fiz o que de fato era de importância fazer. E por que eu trago esses 4 vilões? Primeiro, porque acabou de sair uma pesquisa super aprofundada sobre isso, porque são 4 vilões que você não capta, você não tem consciência sobre ele, você não tem clareza sobre ele. E aí é mais perigoso, porque quando você não tem clareza sobre algo que está te impedindo ou sobre algo que não está te fazendo andar, você não tem como criar uma estratégia. Eu sempre digo isso, principalmente nos nossos alunos de planejamento estratégico. Eu digo, gente, antes do planejamento você precisa fazer a visão, porque a visão vai te dar clareza onde você quer chegar. A partir da tua visão, tu vai planejar como chegar. Mas você só vai conseguir planejar com clareza se você captou aonde você quer chegar. A partir disso você planeja. É muito sobre isso, né? Então, eu entendo que eu não estou produzindo o que eu preciso, ou que eu estou negligenciando tarefas importantes, ou que eu faço até aquela tarefinha de casa do meu checklist, só que a sensação é de que está ao contrário, está sempre se acumulando atividades. Ok, você já está com essa angústia e com essa ansiedade, mas você ainda não tem clareza quais são comportamentos e atitudes suas. Você sabe as atitudes básicas, vamos dizer assim, né? Deixar de fazer, chegar atrasado, enfim. Mas quais são as atitudes que você tem que você não tem consciência? E se você não tem consciência, você não consegue fazer um plano de ação. Então, hoje, a gente vem nessa construção de live, onde a gente estruturou a empresa, a gente falou de processo, a gente falou de gestão, a gente falou de mentalidade, a gente falou de vários aspectos para que você cresça, para que você expanda tecnicamente. E como vocês sabem, eu sou psicóloga há 20 anos. A gente vai entrar em um período das nossas soft skills, ou seja, daquilo que faz com que nós nos sabotamos no nosso crescimento. A gente já aprendeu como estruturar a empresa, basicamente, e agora a gente vai entender, ok, eu já entendi o que é um planejamento, eu já entendi o que são KPIs, eu já estruturei o meu processo, eu já sei... Uai, eu tô sem áudio? Marketing, me dá um retorno. Todo mundo tá me ouvindo? Gente, Fernanda, Sheila, me dá um retorno se vocês estão me ouvindo. Theo. Quero saber se eu tô sem áudio. Fernanda. Tá normal. Obrigada, Dan. Tá. Ótimo, então eu vou seguir. Marla, sai e entra, irmã, pra ver se a gente consegue. Eu acho que a minha equipe de marketing ela tá dormindo hoje. Então vamos lá. Então volta, sai e entra, irmã. Qualquer coisa me dá um oi, pra eu entender. Então a gente entender que dentro disso existe a primeira coisa que a gente precisa para combater isso é a gente ter clareza, tá? E aí vem aspectos muito importantes dentro disso. Excelente, que bom. Primeiro, a gente confunde muito procrastinação com preguiça, tá? A gente precisa entender a diferença, tá? Muitas vezes a gente tá procrastinando, que é o primeiro vilão. A gente tá procrastinando,
mas procrastinando, fazendo muita coisa. Como assim, Nath? A gente entendeu que pessoas de sucesso, pessoas que desenvolvem aptidões que fazem com que a mentalidade e o comportamento sejam alinhados com pessoas de sucesso, elas tendem a ter como principal vilão a procrastinação. Só que elas se enganam em achar que procrastinar é simplesmente não fazer. E procrastinar é exatamente fazer o que não é prioridade. Fazer o que você não gosta. O Joel J, ele diz que criança faz o que quer, adulto faz o que é preciso. E é muito sobre isso. Você sabe que você tem algo para fazer. Você sabe que tem algo importante para fazer. E aí você, por não gostar de fazer aquele algo, você diz, daqui a pouco eu faço. E aí você se envolve com outras atividades que podem ser importantes também, mas que não é tão importante como aquela atividade chatinha do final do mês. Trazendo para a minha realidade, que eu sempre gosto de dar muito exemplo da minha vida, todo final de mês tem autorização de pagamento de representação. E eu não gosto, porque é um volume muito grande, mais de 300 pessoas precisam ser pagas, mas não é simplesmente ser pagas. A gente precisa fazer uma análise de débito, se tem alguma pendência, enfim. É uma coisa que eu não gosto de fazer, tá? Então, a gente tem entre o dia 25 e dia 30 para fazer isso, e muitas vezes eu chego no dia 30 para fazer. Então, eu procrastinei. Eu poderia ter começado a fazer, por exemplo, no dia 25, ou no dia 26, que é mais ou menos quando a nossa adquirência paga, e eu deixo para o último dia. E a gente tem uma tendência a levar com a barriga, como diz a minha mãe, uma coisa que a gente não gosta de fazer. E a gente deixa para depois. Só que aí chega no final do dia e a gente diz, eita, não deu tempo. No meu caso, chega às 5h30 da tarde, quando eu preciso ir buscar os meus filhos com meu marido na escola, ou quando eu preciso voltar para casa, porque a babá precisa ir embora. E digo, eita, nem deu tempo. Então, quais são as coisas hoje que você está empurrando com a barriga, que você sabe que são importantes, que vão mudar o teu ponteiro? Existe um livro chamado A Única Coisa, que eu aconselho para todo mundo ler. A Única Coisa, ele tem uma matriz, inclusive quem é mentorado aqui tem lá na nossa biblioteca virtual, tem o livro e tem a atividade desse livro. Qual é a única coisa que você fazendo vai mudar o ponteiro de todas as outras coisas? É o que a gente chama, tem um estudo a respeito disso, que é o efeito dominó. Existem comportamentos seus que, quando centrados nele, que quando você consegue priorizá-lo, ele vai mudar todas as outras coisas. Então, vai comentando aqui hoje quais são os aspectos, os comportamentos ou as atitudes que você está deixando para depois, sabendo que isso vai mudar o ponteiro de todo o resto. Por exemplo, organizar o processo de atendimento ao cliente é algo que vai modificar todo o resto. Porém, vários gestores, empresários, donos, enfim, não param para fazer isso. Porque não gostam de pegar um papel, uma caneta, ticar cada passo, estruturar, mapear. Só que se você faz isso, se você tira aí meia hora, 1 hora para estruturar o processo, por exemplo, de atendimento ao cliente, vai fazer com que você detecte os gargalos, entenda a falta, as reclamações de cliente, aonde estão a dificuldade, consiga intervir, estruture o processo, diminui o custo desse processo.
Vou dar um exemplo. Eu ouvi esse exemplo ontem. Tinha uma pizzaria que tinha muita reclamação de tempo de espera de envio da pizza. E aí ninguém sabia por quê. Porque o pizzaiolo lá era rápido, a saída era rápida, enfim, ninguém entendia. E aí o dono da pizzaria nunca tinha parado para fazer isso. E aí ele fez. E dentro do processo, ele entendeu que o que estava demorando não era nem o motoqueiro como ele achava. Era que ao terminar a pizza, precisava embalar a pizza, precisava emitir a nota para o motoqueiro sair. Como só tinha uma caixa e a caixa fazia tanto o presencial quanto as saídas de pizza, ela estava sobrecarregada. E aí um simples ajuste que foi pegar um garçom, uma pessoa que trabalhava lá, para embalar a pizza mais rápida, fez com que o tempo saísse de 50 minutos para 35 minutos. Então muita gente diz, Nathalie, isso dá trabalho. Não, gente, isso é o trabalho. Entender os teus processos vai aumentar a tua lucratividade e diminuir tuas despesas. E muita gente não faz isso. Isso foi só um exemplo do que seria procrastinar a nível empresarial. É você fazer as coisas que você sabe que vão mudar o ponteiro. Ou seja, muitas vezes nós empreendedores, a gente só quer aumentar a lucratividade. Mas a gente esquece que antes disso tem um passo anterior. Que é fazer o que nem sempre a gente quer fazer. Quer fazer o que é preciso. E nessa atitude, nesse vilão, a gente acaba sendo menos produtivo. Porque o que é produtividade? A produtividade nada mais é do que você conseguir alcançar os seus objetivos. Você pode, por exemplo, passar o dia na rede, né? Como aquele autor famoso que eu esqueci, que ele passava o dia na rede lendo e escrevendo. E muita gente pode ver aquilo e dizer, não, ele não era produtivo. Ele era produtivo na objetividade que ele precisava. Então, produtividade tem a ver em você alcançar os objetivos. Esses objetivos, eles foram planejados. Eu estou falando de empresa, mas eu também estou falando de vida, gente. Você não pode caminhar ao léu. Você precisa ter uma visão de onde você quer chegar. A partir disso, você planejar. Seja na sua vida particular ou na sua vida empresarial. Eu estou voltando para a empresa porque é o nosso know-how, né? Então, dentro da empresa, dentro desse planejamento, você precisa entender quais são os seus comportamentos que vão tornar esse planejamento, a objetividade desse planejamento, aquela famosa meta SMART desse planejamento, mais produtivo. E isso engloba você fazer muitas coisas que você não quer. Aquilo mesmo que você está colocando para o final da fila. Muitas vezes você tem que parar para refletir sobre o que você precisa fazer primeiro e não fazer depois, né? Então, por exemplo, eu escutei essa semana, teve uma retaxação da nossa adquirente e meu marido, é ele que faz todas as planilhas e tal. E ele falou para mim, não gosto, esse negócio me toma muito tempo. Mas ele entendeu que era a única coisa que ele tinha que fazer mais importante. Por quê? Se passa o prazo, há uma reprecificação e a gente não avisa isso, Zanete, Jorge Amado. A gente não avisa ao nosso cliente que ele foi retaxado, né, reprecificado. Nós, a nível de contrato, teremos que responder por isso. Então, dentro de tudo que ele tem que fazer, treinar representante, acompanhar a carteira, acompanhar o crescimento da nossa carteira com os nossos comerciais, tá sempre junto na análise, que é o que ele gosta de fazer, e isso toma o dia dele todo. Ele, naqueles dias, porque ele passou uns 3 dias fazendo isso, ele teve que priorizar as planilhas de taxa. Então, não adianta procrastinar uma coisa que vai ser a tua virada de chave. Então, hoje, quais são os comportamentos? Por exemplo, no nosso grupo de mentoria, a gente tem, a maioria é dono de negócio. Então, a gente tem médico, a gente tem dentista, arquiteto, audiovisual, o Tony tá aqui, o Zanete, que é nosso dentista, tá aqui, enfim. E essa galera é mão na massa. Eles não gostam de sentar para fazer o planejamento deles. Eles não gostam de sentar para fazer análise de SWOT. Eles não gostam de sentar
para colocar previsibilidade de caixa. Mas enquanto eles não sentarem, enquanto eles não fizerem, eles não vão conseguir saber a previsibilidade de caixa. Enquanto eles não fizerem, eles não vão ter processos replicáveis. Né? Daniel, também tô com saudade de você, irmão. Enquanto eles não fizerem, eles não vão conseguir. Então, é uma decisão. Deixar para amanhã e cada vez mais dificultar esse processo de sucesso, ou sentar a bundinha na cadeira e fazer o que tem que ser feito. Então, existem coisas aí que você precisa entender, que é a única coisa que você tem para fazer agora. E essa única coisa não pode ir para o final da fila. Então, eu quero saber, já nesse primeiro vilão, quais são os all-ins de vocês? Ou seja, quais são os puts de vocês, já nesse primeiro vilão. Tá? O que é que você tá deixando para fazer depois, que você precisa fazer agora e que vai mudar o seu ponteiro? Deixa eu me colocar a carapaça aqui, ó. Deixa eu ver o que eu tô precisando fazer e não tô fazendo. Não sei. Eu tô aqui com a minha lista bem no 5W2S que eu fiz ontem. Pronto, o que eu fiz ontem, eu tava empurrando com a barriga pra fazer. E aí eu fiz ontem. Ontem eu tirei à tarde pra tirar essas pendências mais burocráticas. Né? Então interajam comigo. O que que vocês estão fazendo? O que que vocês estão deixando de fazer? Que vocês sabem que precisa fazer, que vai mudar todo o contexto. Tá? Nath, como é que eu combato esse comportamento inato? Porque o ser humano, ele quer gastar menos energia. E a gente sabe que quando a gente faz o que a gente gosta, a gente gasta menos energia. Quando a gente faz o que a gente não gosta muito, ou algo que precisa de mais atenção, a gente gasta mais energia. E o nosso corpo, ele tem uma tendência, tá? De querer que nós nos acomodemos, né? Que nós gastemos menos energia. Isso é inato, tá? Mas a gente precisa entender que a gente tem que deixar isso no radar e atento a essa tendência da gente deixar para o final do dia atividades que a gente sabe que são importantes para que aquele dia alcance a objetividade dele. Então, primeira coisa que a gente vai fazer é mapear tudo que a gente precisa fazer que vai mudar ponteiro. Depois, a gente vai colocar essas atividades no início do dia. Primeiro, eu vou ter a clareza daquilo que eu não gosto de fazer, mas eu tenho que fazer. Depois, a gente vai colocar isso para o início do dia. A gente vai selecionar, tá? Questões mais difíceis. Eita, próximo vilão, hein? Mais difícil para o início do dia. Que a gente tá, ó, mais atento, mais focado. Oi, Maricota maravilhosa, você quer escrever seu livro, estruturar essa palestra, seu método, procura a Mari. A Mari é maravilhosa, acabou de lançar o livro dela, né? A questão da alta performance, tudo que ela aprendeu nesses anos, servindo o Caio, Flávio, Joel. Então, procurem a Mari, que ela é maravilhosa. Então, gente, primeiro vilão, produtividade. É necessário que a gente, como a gente inicialmente está mais apto no início da manhã, separe blocos de tempo, tá? Para que a gente trabalhe com aquilo que a gente não gosta. A primeira coisa, tá? Por exemplo, eu, Nathalie, não gosto de prospectar cliente, de fazer o que a gente chama abordagem fria, não gosto. Então, dentro da minha agenda,
Normalmente eu mando mensagem para algumas pessoas no início da manhã, que é quando eu acabei de tomar meu café. E aí eu tô minimamente disposta. Eu já não faço isso no final da noite, porque eu já não tô muito paciente. Entendeu? Então, você precisa entender quem é você nesse movimento para que você tome atitudes assertivas. Se você tem que fazer aquilo para gerar um resultado específico naquele momento, coloque aquilo para o início da manhã. Então, listem quais são as atividades que vocês precisam fazer e não estão fazendo, tá? Coloquem isso listado, priorizem, coloque sempre no início da manhã. A Marla falou assim, ó, retorno do resultado do meu atendimento para o meu cliente. Sou terapeuta quântica, mas acho chato escrever o retorno de resultado. Eu vou te ensinar como é que você faz isso de uma maneira mais diretiva, Marla. Depois eu te mando para você fazer isso. Usa a inteligência artificial para te ajudar, coloca os principais pontos. Ela vai fazer todo o mapeamento diretivo, até como você vai fazer isso de acordo com o perfil comportamental do teu cliente. Tem cliente que é um perfil mais conforme, analítico, precisa ter mais dados, tem cliente que não. Então, aí você dá a evolutiva de acordo com a necessidade do teu cliente. Meu grande problema é ser multitarefa. Multitarefa não existe. E eu vou explicar por quê. Né? Dentro de todas as atividades que você tem, você acredita que consegue fazer várias ao mesmo tempo. Então, por isso você vai dividir seu dia em blocos de notas, dando prioridade àquilo que tem prioridade. Né? E aí tem alguns vilões no meio disso e a gente vai mapeá-los e te ajudar nesse processo. Mas você dentro do... Eu já entendia isso, mas eu comecei a praticar isso há pouco tempo. A minha gestão de tempo. Então, de manhã, eu estou com a minha equipe. Então, dentro da manhã, eu faço os blocos das reuniões matinais, reunião com marketing, direcionamento. Não, eu não faço nenhuma outra coisa. À tarde, eu estou com os meus mentorados e clientes. Então, à tarde, estou com meus mentorados e clientes. Então, você começa a priorizar. À noite, eu estou com os meus filhos. Se você começa, você não deixa que uma coisa invada a outra. A não ser que seja provisionado. Por exemplo, nós estamos há 18 dias do nosso evento. Então, a gente está no all-in aqui. 18 dias para receber mais de 100 pessoas. Então, tem brinde, tem material didático, tem manual. É uma imersão mão na massa. Então, eu preciso ter a equipe de consultoria. Eu preciso ter a galera que vai estar ajudando cada uma a construir o seu planejamento, seu marketing, sua venda, enfim. Então, tudo isso é all-in. Aí, o que acontece dentro dos meus blocos de nota, eu tenho que falar menos com os meus mentorados. Chego em casa, às vezes continuo trabalhando, a maioria das vezes. Então, no sábado, tá no escritório. Só que isso tem que ter prazos, porque existe uma objetividade planejada, tá? Então, como é que você mapeia esse teu principal vilão da produtividade? Mapeando o que você não gosta de fazer, sabendo o que você não gosta de fazer, que vai mudar todo o ponteiro, por exemplo, fazer o quadrante, como eu falei para vocês, de prioridades, vai demorar 5, 10 minutos, mas vai mudar toda a produtividade do teu dia. Então, isso precisa ser feito, tá? E alavancando por períodos o teu planejamento. Segundo vilão da produtividade, não ter clareza da sua prioridade. Quando tudo é prioridade, você faz um checklist e sai ticando. Isso é o maior erro dos empreendedores, empresários, eu presa. É você fazer um checklist achando que tudo aquilo tem o mesmo grau de importância. Não, gente, não tem o mesmo grau de importância. Tá? Então, você pega, faz uma lista, sai ticando. Normalmente, você sai ticando as atividades que você mais gosta de fazer. Ou atividades, como diz o Caio Carneiro, cocô. O que é atividade cocô? Estou respondendo, responder o WhatsApp. Mandar um e-mail. Tomar água de meia hora. Isso é atividade cocô. É atividade que você faz só para
ter uma lista de checklist desse tamanho e grifando e ter a sensação de que fez muita coisa. É porque a gente tem vários comportamentos que a gente se engana. A gente tem essa tendência. Então, o segundo ladrão da tua produtividade é o famoso checklist. Mas nada, você acabou de dizer que eu tenho que fazer um checklist, sim, para ter clareza de tudo que você tem que fazer. E aí, dividir esse checklist em blocos de prioridades. E as coisas mais chatas, fazer primeiro. Tá? Então, a falta de clareza e de prioridade faz com que você coloque todo mundo num saco só. Isso é o teu segundo vilão da tua produtividade. Porque tudo não é a mesma prioridade. Por exemplo, agora, a prioridade é deixar todo o evento ok. Então, tudo que não for ligado ao evento tem o seu grau de importância, mas não é prioridade. Depois, a minha segunda prioridade é sempre os meus mentorados. Sempre eles são prioridade. Então, tudo que está fora dele é importante, mas não é prioridade. Então, eu começo a criar os meus blocos de prioridade porque eu tenho clareza do que é prioridade. Então, por exemplo, os meus mentorados performarem, terem retorno, começarem a ter lucratividade é uma obsessão de prioridade. O que eu estiver fazendo, se eu puder, algum comportamento meu mudar isso, eu paro o que eu estou fazendo para fazer isso. Então, eu entendo, eu tenho clareza sobre o que é prioridade no meu dia. Falar com o mentorado é sempre prioridade no meu dia. Resolver questões do evento é sempre prioridade no meu dia. Entendeu? Não deixar que falte nada na minha casa é sempre prioridade do meu dia. Então, dentro dos teus blocos de atividade como mãe, como mulher, como empresária, como empresário, como gestor, quais são as prioridades do teu dia? Tenha clareza sobre elas. Tá? Então, segundo vilão da produtividade é não ter clareza sobre as atividades, deixando que todas as atividades do teu checklist tenham o mesmo grau de importância. Todo mundo entendeu até aqui? Me conta, me dá devolutiva. Nath, me ajuda. Eu já entendi como é que eu vou fazer para não procrastinar. Você já disse para fazer os blocos e colocar primeiro o que eu não quero fazer. E agora, nessa questão de clareza das minhas prioridades, como é que eu vou fazer? Você vai fazer uma matriz sobre grau de importância. Tudo que for urgente, e importante, você vai fazer primeiro. Eu aprendi com o Joel a fazer assim, ó. A gente lista tudo que a gente tem que fazer no dia. Desse tudo que a gente tem que fazer no dia, a gente coloca 1, 2, 3 em graus de prioridades. 1 para super, mega, urgente, tem que fazer agora, nananana. 2 para que pode esperar um pouquinho. É importante, mas pode esperar um pouquinho. E 3 para aquilo que pode esperar. Aí eu formo 3 blocos. Todo mundo quer do 1, amarelo. Todo mundo quer do 2, verde. Todo mundo quer do 3, azul. Aí eu pego a galera do 1 e faço a mesma coisa. A galera do 1 eu vou dividir em 1, 2, 3. Então, por exemplo, várias coisas são urgentes. Falar com a minha equipe é urgente. A questão do evento é urgente. Olhar como meus filhos estão é urgente. Não deixar a peteca cair é urgente. Enfim, várias coisas são urgentes. Desses urgentes, o que é 1, 2, 3? Então, por exemplo, hoje precisa sair o manual para impressão. Então, ele tá no bloco do 1, mas ele tá no 1. Todo mundo tá entendendo? Diz eu. 1. Ou seja, tem que sair hoje. Então, dentro do meu checklist de urgente, sair o manual do evento hoje é mais urgente do que qualquer coisa em relação a outra atividade.
Então, dentro do bloco 1, eu tenho os super megas urgentes. Hoje tem que sair isso. Provisionar o fardamento do pessoal do evento tem que sair. Então, isso não tem o mesmo grau de importância, por exemplo, fazer o mercado dos meus filhos hoje. É importante, porque eles precisam ter as coisinhas deles hoje, todo sábado é o que a gente faz, dentro do meu planejamento. Porém, eu tenho um prazo que eu preciso definir até meio-dia. Então, é assim que vocês vão gerir o grau de importância das atividades que vocês têm que fazer. Quando você não tem clareza e objetividade dessas atividades, vocês colocam tudo no mesmo saco e isso vai roubar a tua produtividade. Então, o segundo vilão que a gente está aprendendo agora a combater é a clareza e a objetividade. É assim que vocês vão combater diariamente. Beleza? Nosso terceiro vilão, em homenagem a Dr. Zanetti, deixa eu ver se Zanetti tá aqui na nossa live, tá? É multitarefa. Você tem a ideia equivocada que você é multitarefa. E, na verdade, não existe multitarefa. Já houve um estudo que verificou que quando você faz 2, 3, 4 coisas ao mesmo tempo, o teu cérebro só muda a atenção da atividade. Você não consegue fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Toda vez que você tenta fazer 2 ou mais coisas ao mesmo tempo, uma delas está no automático. Isso faz com que você tenha você esteja mais cansado, ou seja, você tem um desgaste cerebral muito maior nas atividades. Você aumenta em 75% segundo a Universidade de Stanford, a probabilidade de você errar naquela atividade, porque você não está 100% atenta àquilo que você está fazendo. Você não consegue perceber aspectos importantes, aspectos que talvez mudaria aquela tua atividade. Ou seja, o teu campo de percepção, ele diminui. Então, por exemplo, Nath, eu tenho que atender paciente, eu tenho que prospectar, eu tenho que gravar vídeo, eu tenho que fazer o teu planejamento que você está me devendo, eu tenho que fazer reunião com a minha mentora que você também está me devendo. Beleza. Quantas horas eu vou trabalhar naquele dia? Sei lá, 8 horas, 10 horas, não sei. Tudo bem. Quais são as horas que eu tenho cliente agendado? Tais horas. Ok. Quais são as outras atividades que eu tenho? Você lista essas atividades que você tem. Você vai pegar essas atividades e dividir em blocos de atividades por importância. Então, 1, 2, 3. Coloca todo mundo no 1, no 2, no 2, no 3, no 3. Nesse bloco do 1, eu sei que eu tenho que fazer ele no período da manhã. Desse bloco do 1, qual é? 1. Ou seja, a prioridade da prioridade da prioridade. Quando eu estiver fazendo aquela atividade, e aí eu vou também organizar por bloco de tempo. Então, por exemplo, eu tenho 3 horas de manhã e eu tenho X atividades importantes para fazer. Então, eu entendi que nessa atividade eu vou ter que ficar 40 minutos, naquela atividade eu vou ficar 30 minutos. Você separa, quanto mais organizado, melhor. E aí, irmão, é aquele famoso não que a gente precisa dar. Estou em atividade, por exemplo, vira e mexe. Essa semana mesmo, a menina do marketing mesmo veio umas 5 vezes aqui na minha sala, sem necessidade. Olha, eu já mandei pro grupo. Uai, se já mandou, espera, né? Ó, não sei o que. Aí eu já imprimi uma placa. Estou produzindo. Não me perturbe. A não ser que alguém morra. Não me perturbe. Então, você não pode deixar que a ansiedade do outro atrapalhe a sua organização.
Se você tem, por exemplo, aqui no trabalho, a gente tem uma agenda coletiva. E lá, o meu marido, ele bota assim, 4 horas, ele faz horário vago para reunião. Ele só faz reunião externa nesse horário. Obviamente que tem as particularidades de curso, eu tô falando assim, da gente marcar horário para ele falar. Então, e às vezes ele coloca assim, ó, ocupado. Acabou. A gente fala isso aqui, isso eu só vou fazer às 11 horas. Eu mesmo tenho que me policiar, porque vira e mexe, eu entro na sala dele e falo, não sei o que, não sei o que, não sei o que, precisa agora. Ele falou, isso daqui eu vou fazer às 11 horas. Por quê? Porque ele aprendeu que se ele não tiver gestão do tempo dele, ele não vai chegar no objetivo que ele estipulou para aquele dia. Né? Por exemplo, hoje eu amanheci, olhei minha agenda e disse, não saiu o Minuto CEO. Por que não saiu? Porque a mesma gestão de tempo que eu tenho, meu marido tem gente da minha equipe que está precisando se organizar. Faz muita coisa, mas não faz o que tem que fazer na hora certa. Então, fazer muita coisa não quer dizer fazer com inteligência. E a gente sabe que quanto mais multitarefas nós formos, mais nós estaremos negligenciando o que é importante. Porque a multitarefa e a procrastinação, elas andam juntos. Como eu me vejo fazendo muitas coisas, eu pego o que é de importante para fazer e jogo para o final da fila. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o nosso checklist, dividir em blocos de produtividade, colocar o que é tudo um na manhã, porque nós estamos mais abertos a isso, criar os nossos all-ins do dia. O que é isso? As 3 prioridades do dia. Quais são as 3 prioridades do teu dia? Por exemplo, hoje, a minha prioridade 1 é a live. A minha prioridade 2 é deixar o mercado da semana ok. A minha prioridade 3 é sair hoje o manual do evento. Então, eu tenho clareza sobre o que é a minha prioridade do dia. Vou fazer outras coisas? Com certeza. Mas todo o meu foco, toda a minha atenção é para as minhas prioridades máximas. Todo dia, você tem que saber qual é a sua maior prioridade naquele dia. Tá clareando? Tá? Checklist. Blocos 1, 2, 3. No bloco 1, 1, 2, 3. O que é mais complexo de manhã cedo. E as 3 prioridades do dia. É assim que a gente vence um multitarefa que anda assim como procrastinar. Tá? Então, o que você vai fazer? Reserve um bloco de tempo para isso. Desative as suas notificações. Tem vezes que eu fico chateada com meu marido que faz assim. Mandei por WhatsApp, você não me responde. Ele falou, estou estudando. E acabou. Dentro da agenda dele tinha lá escrito, porque a agenda dele é compartilhada comigo. Tem lá, 1 hora estou estudando. Então, se ele está estudando, ele não está olhando o WhatsApp. Ele tira todos os nossos inimigos da atenção. Ah, Nath, eu não consigo fazer isso. Lógico que consegue, gente. Lógico que consegue. Sucesso é uma decisão. E quando a gente diz que sucesso é uma decisão, é porque a gente vai ter que aprender a dar não e fazer escolhas. E fazer uma escolha é automaticamente deixar de ganhar outras coisas. E a gente é adulto e ninguém te deve nada. Se você é adulto e ninguém te deve nada, e você está comprometido com o seu sucesso, você tem que fazer tudo que tem que ser feito. Então, o que é tudo que tem que ser feito? Aquilo também que você não gosta. Inclusive, deixar algumas situações esperando, mesmo que seja a sua mulher. Então, como eu falei várias vezes, o Theo diz,
Neste momento eu não estou olhando o WhatsApp, porque se eu olhar o WhatsApp eu não consigo terminar uma coisa que precisa de minha atenção. Então, quais são hoje os teus sabotadores? Quais são hoje os aspectos seus que você sabe que tira a sua atenção, que você sabe que vai lhe incomodar, que você sabe que a ansiedade do outro vai lhe impactar? Ontem mesmo, como eu acabei de falar, eu mapeei isso. Falei, uai, ela não se organizou, ela não trabalha com provisionamento, e aí tá me perturbando. Tá deixando com que o que eu tenha que produzir, eu pare e perca atenção. E você sabe que quando você perde a atenção, você demora em média entre 15 a 20 minutos para voltar a atenção naquilo que você estava fazendo. Entendeu? E tem gente que bate assim na sua porta e faz assim, ó. Posso entrar? Ué. Já entrou? E outra coisa, já tirou minha atenção? Agora fala. Né? Tem gente que faz assim, estás gravando? Ou estás em reunião? Olha na minha agenda, lá está escrito, estou em reunião, estou gravando, estou... Então, às vezes, a gente tem que entender quem são os nossos sabotadores. Porque o que eu tô falando são de sabotadores internos, mas existem sabotadores externos que não necessariamente as pessoas fazem por sacanagem. As pessoas fazem porque elas não têm organização, elas não têm limite, elas são ansiosas e geram em você uma coisa que você já tem os seus dragões, né, os seus leões para matar, e aí você tem que ser aquela pessoa que diz, licença. Então aprenda quais são os seus sabotadores. Aprenda quais são as pessoas, coisas ou situações que estão fazendo com que você não seja tão produtivo. Lembre-se que às vezes, o pastor André Fernandes fala muito isso. O que diz que uma torre está torta? É a torre que está ereta. Normalmente, quando você se organiza, quando você estabelece uma organização de prioridade, quando você é a pessoa mais produtiva da tua empresa, você inevitavelmente mostra os procrastinadores, os multitarefas, os desorganizados. Então, muito do ambiente vai querer com que você seja tão quanto procrastinador, desorganizado, desalinhado, para poder não mostrar o quanto aquela pessoa está deficiente. Então, não permita que isso aconteça. Você já tem os seus dragões. Então, primeiro, não procrastine. Segundo, tenha clareza e objetividade daquilo que realmente é importante do seu dia. Terceiro, não seja multitarefas, porque se você tem clareza do que você precisa fazer, ele não tem o mesmo grau de importância. E quando você estiver fazendo uma coisa, só faça uma coisa. Por quê? Se você só faz uma coisa, você tem maior produtividade, você tem maior atenção, você termina mais rápido e você aprende mais rápido. Você consegue ter a maior percepção do teu entorno, aprendendo mais rápido. Deu para entender? E o quarto e último vilão, não menos importante, eu diria que é um dos mais importantes, é a falta de energia e autocuidado. O quarto ladrão da tua produtividade é porque tu não tá dormindo direito. É porque tu não come direito. É porque tu senta de qualquer jeito. É porque tu não bebe água. Tamo em live, quase 1 hora. Tu já bebesse tua água? Então, existem aspectos hormonais, químicos, que fazem com que você não seja produtivo. Temperatura, gente falando perto de você, falta de autocuidado,
não dorme direito, não come direito, não bebe água. E quando eu falo falta de energia e autocuidado, eu tô falando de aspectos físicos, emocionais, psíquicos e energéticos, tá? Físicos, você não tá dormindo, você não tá comendo, você não tá com sono adequado, você bebe, você fuma, você, enfim. Psíquicos, você tá com pessoas reclamonas, fofoqueiras, você tá sentando em mesas de desocupados, mesas de pessoas que só falam mal dos outros. Emocional, você não trabalha sua autoestima, você não trabalha as suas crenças limitantes, você nivela todo mundo por você, entendeu? Você se faz de vítima, você tá sempre achando que alguém te deve alguma coisa, tá? E espiritual, você não tem nenhuma comunhão com Deus. Você não tem o cuidado diário de começar o teu dia com uma prece. Você não tem você é tão prepotente e egoísta que acha que você tem que dar conta de tudo. Você não tem... Você não entrega a tua primeira hora, o teu primeiro momento ao Senhor. Entendendo que você não é dessa existência. Você não tem posicionamento claro, quais são os seus princípios. Então você não vai ser produtivo, meu amor. Porque produtividade tem a ver com inteligência de fazer as coisas que vão te levar ao resultado que você quer. Pronto, falei. Produtividade não é fazer muitas coisas. Produtividade é você fazer as coisas que estão alinhadas com o teu objetivo. Primeiro, se tu não sabe qual é o teu objetivo, tu é uma barata tonta. Segundo, se tu não faz o que tem que fazer, tu é um procrastinador. Segundo, se tu não tem clareza o que é prioridade no teu dia, tu faz qualquer coisa a qualquer custo. Terceiro, se tu não tem clareza do teu objetivo, não entende quais são os teus sabotadores físicos, emocionais, técnicos, enfim, tu se deixa levar para a ansiedade dos outros. Aí tu não sabe dar os nãos para se concentrar na única coisa que já é estudado cientificamente, de que um ser humano que tem sucesso, ele foca numa única coisa, que esta única coisa vai transformar todo o resto. E quarto, se você não cuida da sua saúde física, emocional, espiritual e psicológica, você não vai conseguir ser produtivo. Teus hormônios vão estar troncho, tua cabeça vai estar ruim, tu estás em ambientes que só te contaminam. Sucesso, isso tem um livro que fala exatamente isso. Sucesso é um caminho já mapeado, feito de escolhas. E quando você escolhe uma coisa, você inevitavelmente deixará outras. Por exemplo, eu podia estar no sábado, deitada no meu sofá, comendo pão assado com manteiga e café com leite, que é o que eu mais adoro de café da manhã. Pão na chapa com manteiga, eu não gosto desse negócio. Nada mais do que isso. Poderia. Mas eu fiz uma escolha de estar promovendo conhecimento. Por quê? Porque a produção de conteúdo de qualidade, a produção de conteúdo no detalhinho, mão na massa, está alinhado com o meu objetivo. E eu estou com vocês. Eu não estou com vocês e com o meu WhatsApp. Eu não estou com vocês e com sei lá o quê. Eu estou com vocês. Eu estou 1 hora totalmente com vocês. Quando eu terminar aqui, eu vou gravar. E eu estarei 1 hora gravando a Win. Dentro da minha agenda, tem que à tarde eu vou pagar a representação. No período da tarde, eu estarei all in na representação. Então, vocês precisam entender
Quais são os comportamentos de vocês que, uma vez que vocês estejam alinhados, Deus não os necessários, vai mudar todo o resto. Só que esses comportamentos precisam estar claros, que tem a ver com o teu planejamento de vida. Insights desta live. O que vocês vão fazer a partir de agora? Que é isso que me importa. Eu estou aqui 1 hora para saber o que é que vocês vão fazer a partir de agora para sair do piloto automático e pegar esses 4 vilões, 4 ladrões da tua produtividade. E esses 4... Nath, tem 30. Tem 30. Esses são os 4 maiores vilões, que é inerente do ser humano. É aquilo que de fato a gente já faz automaticamente. A gente negligencia porque acha que consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. A gente faz um checklist achando que tudo tem o mesmo grau de importância. A gente deixa o que a gente não gosta de fazer pro final da fila. E a gente negligencia a nossa saúde, os nossos nãos, o nosso afastamento que a gente precisa ter para ter saúde emocional. Qual desses 4 tá pegando você agora? Que você disse, ih, gente, pegou esse. Esse daqui. Janete, vou chamar por nome, que eu sou dessas. Cris, Janete, Sheila, Rose. Quais são o que tá pegando agora vocês? Me conta. E eu queria propor um desafio essa semana para auxiliar vocês. Vocês vão colocar na rede social qual dos 4, os 4 que tá pegando para você e quais são as atividades diárias que você está fazendo para deixar esses ladrões de produtividade no lugarzinho deles. E aí você vai me marcar. Nath, fiz hoje os 4 quadrantes de prioridade. Nath, peguei as 3 principais coisas do meu dia e tô no all-in com eles. Nath, hoje eu fiz o meu planejamento do dia direitinho e priorizei. Nath, tô priorizando o meu sono. Tô dormindo aí entre 7 e 9 horas, que as pesquisas mostram que é o que um adulto precisa dormir. Então, durante toda a semana, você vai trabalhar esses 4 ladrões e me marcar, tá? O que você tá fazendo dessas atividades que eu te ensinei nessa live, no teu dia a dia e quais os efeitos dela na tua vida. Eu quero saber. Alguma pergunta, meus amores? Estamos a 1 minuto da conclusão da live. Vocês têm alguma pergunta? É o tempo de um gole. Então é isso, meus amores. Que essa semana seja uma semana de luz e glória. Que você possa entregar ao Senhor Jesus tudo aquilo que aflige o teu coração. Porque o Senhor é bom. Isso não é jargão. O Senhor, Ele é capaz de fazer muito mais do que tua cabeça possa imaginar. Então entrega a tua vida ao Senhor. Entrega a tua semana ao Senhor. Faz dele, consagra ao Senhor tudo que tu pensa, que tu sente, tuas angústias, tuas ansiedades. Entrega o teu trabalho, a tua família. E que ele possa fazer morada na tua vida. Que você consiga ter clareza sobre os seus negócios. Que você consiga ter discernimento e sabedoria em cada atitude. E eu convido você de maneira muito especial a estar conosco no dia 31/7. Um evento que foi pensado com muito amor e carinho por todos nós da equipe Oneway. Nós pensamos muito nesse evento, para que ele fosse um evento completo, para que ele suprisse a tua necessidade, para que de fato tu saísse dessa imersão com os pilares da tua empresa organizado, estruturado conosco,
Vai ser um dia imersivo. Vai ser um dia onde a gente vai estar construindo isso com você, com material e tá ali, mão na massa, segurando a tua mão, na metodologia guiar, que é literalmente a metodologia, segura a tua mão, a gente não solta, até você ter o resultado que você espera. Então eu faço esse convite muito especial para você estar conosco no dia 31/7. Prometo a você que vai ser um dia incrível e que tudo foi pensado com muito carinho. Então, gente, um grande beijo, que Deus abençoe a vida de vocês e até o próximo sábado. Quero ser marcada na rede durante a semana, hein? O que vocês estão fazendo da vida de vocês? Beijo, gente.